Filipe II de Espanha, primeiro de Portugal, era filho de Carlos V e de Dona Isabel de Portugal, filha de Dom Manuel I. Nasceu em março de 1527 em Valladolid e aqui faleceu no Escorial em 13 de setembro de 1598. Subiu ao trono de Espanha em 1556 e ao trono de Portugal em 1580. Chamaram-lhe o Prudente e, referindo-se a Portugal, afirmou: herdei-o, conquistei-o e comprei. Com ele, inicia-se o período de governação dos reis estrangeiros, que ainda hoje constitui um exemplo do quão nefasta pode ser uma união de Portugal à Espanha. (16 de abril de 1581). A realeza vencedora na Batalha de Alcântara, o rei estrangeiro, era aclamado aqui, nesta Casa do Capítulo, em ruínas, do Convento de Cristo de Tomar. Perante as Cortes Gerais da Nação e na presença dos arcebispos de Lisboa e de Évora, Filipe II de Espanha, primeiro de Portugal, jurou nas mãos de Frei Bartolomeu dos Mártires, por altura da sua subida ao trono. Foi também jurado sucessor da coroa o infante Dom Diogo. O juramento de Filipe I de Portugal, II de Espanha, foi muito longo. Ele tomou uma série de comprometimentos, todos favoráveis a Portugal. Respeitar os foros antigos da nação e guardá-los. Ter para com a nação todo o respeito e guardar todas as suas tradições. Manter sempre as leis portuguesas votadas nas Cortes de Portugal. Legislar sempre de acordo com as Cortes de Portugal. Manter as nossas praças e os nossos presídios guardados só por tropas portuguesas. Nos cargos de Estado, manter só portugueses. Como governadores do reino, só
portugueses ou membros da família real. Sempre que se ausentasse, ter aqui o príncipe representando-o. Manter sempre 200 fidalgos portugueses na sua casa com aposentadoria. Sempre que se deslocasse, levar consigo um prelado, um vedor, 2 ministros e vários funcionários para o ajudarem a despachar os assuntos de Portugal. A justiça portuguesa seria sempre resolvida em Portugal por portugueses e de acordo com as leis portuguesas. Revogava a lei mental, os bens da coroa só podiam ser doados a portugueses e não teriam que regressar à coroa em caso de morte do beneficiário. O Império mantinha-se, mesmo que para isso se tivessem que mobilizar esquadras de outros Estados da coroa espanhola. Os privilégios do povo português eram integralmente respeitados. O monopólio no Império Português continuaria a pertencer aos portugueses. Enfim, podemos dizer que era tudo um mar de rosas. Numa palavra, Filipe I de Portugal, II de Espanha, materializava a ideia de uma monarquia dualista. 2 coroas, 2 reinos, 1 rei. Essa era a ideia que presidia todo o juramento de Filipe I de Portugal, II de Espanha, perante as cortes aqui reunidas em Tomar. E era um juramento que ele assumia perante a nação portuguesa. Ainda em 1581, a grande preocupação de Filipe I de Portugal, II de Espanha, foi com a adesão do Império à nova monarquia. Esta dinastia filipina estrangeira não sabia com o que podia contar com as praças do Oriente, da África, das Ilhas. Em setembro de 1581, todas as praças do Oriente aderiam. A sua grande preocupação residia no vice-rei da Índia, Dom Luís da Taíde. Mas esse heróico vice-rei morreu antes que a esquadra que levava o seu substituto, Dom Francisco de Mascarenhas, chegasse a Goa. E ele levava Dom Francisco de Mascarenhas o alvará com o título de Marquês de Santarém, se Dom Luís da Taíde pacificamente reconhecesse Filipe I. É curioso o que disse Dom Luís da Taíde: morra eu e que seja tudo contra Portugal. E morreu. Não assistiu, não passou pela vergonha, porque outros tiveram que passar. No Brasil, o 6º governador-geral, Dom Lourenço da Veiga, aceitava pacificamente o novo rei. Nas ilhas também, menos numa, onde era governador Cipriano de Figueiredo, um entusiasta partidário de Dom António I e um grande patriota. Era o governador da Ilha Terceira. Esse não aceitava o rei estrangeiro. Depois vieram as benesses, os prémios e os castigos. Como Filipe I eram mãos largas para os seus partidários e como era cruel para aqueles que contra ele se tinham levantado. A Cristóvão de Moura dava o lugar de vedor da fazenda e punha a trabalhar com ele Pedro de Alcáçova e Miguel de Moura. Condestável do reino era agora o Duque de Bragança, o mordomo-mor Dom João de Mascarenhas e por aí fora. Todos os que o tinham apoiado
todos os que lhe tinham dado a ajuda que ele precisava, como se as armas não chegassem, para se fazer com o reino de Portugal, todos foram premiados. E mais, ele era um homem inteligente, porque era frio, cínico, era demagogo, sabido, e então deu um grande perdão ao povo português. Ele perdoava toda a gente que tinha estado contra ele, incluindo muitos fidalgos, menos aqueles que na realidade se tinham batido contra a usurpação. Porque quem de direito se devia sentar no trono de Portugal era a Dona Catarina de Bragança. E então começaram as perseguições. Mandatos de prisão, de captura para Dom António I, para os Menezes, os Pereiras, os Portugais, todos aqueles que com amor à pátria se tinham batido contra o usurpador, agora iam pagá-las. Internava-se em Espanha Febo Muniz, que foi o João das Regras desta derrocada. Filhos de fidalgos eram igualmente internados em Espanha. O heróico vice-rei da Índia, António Muniz Barreto, morreu abandonado na Torre de Belém. As senhoras de estirpe, familiares daqueles que contra ele se tinham levantado, foram internadas nos conventos. Pedro de Alpuém foi o primeiro mártir a ser executado em praça pública. Filipe I de Portugal, II de Espanha, entrou em Lisboa, onde foi recebido em festa. Procurou logo por Camões. Tinha morrido Camões em 10 de junho de 1580. Não assistiu a esta vergonha, que talvez como vergonha exemplar é a morte do grande capitão da Índia, Dom Pedro da Cunha. Morreu de vergonha porque foi insultado pelos soldados espanhóis. Filipe II estava contente e feliz com o reino que tinha conquistado pela força das armas. Ele que dizia, e repito, que também o tinha herdado e comprado. Enquanto no continente Filipe I festejava a sua subida ao trono usurpado de Portugal e tudo parecia caminhar para a maior das normalidades, no meio do Atlântico, na Ilha Terceira, continuava içado o estandarte da pátria. Era aí que o regedor Cipriano de Figueiredo Vasconcelos, e Cipriano Figueiredo Vasconcelos aclamara Dom António I, rei de Portugal, e mantinha essa decisão, e estava no seu reduto pronto para tudo o que pudesse suceder. Mandaram os espanhóis uma esquadra comandada por Dom Pedro de Valdés, e nela iam embarcados o novo corregedor e governador da Terceira, que eram Jorge de Covos e Ambrósio de Aguiar. E a esquadra chegou diante da Terceira e os espanhóis quiseram desembarcar. E Cipriano de Figueiredo e os terceirenses não deixaram. E mais, nem sequer quiseram ouvir falar em perdão. Eles, que na sua ilha tinham decapitado um fidalgo, João de Betancourt, por tentar aclamar Filipe I, estavam dispostos a tudo os terceirenses. Tentou Pedro de Valdés um desembarque em força. Deu-se uma batalha. Os terceirenses venceram.
E, como resultado dessa batalha, os espanhóis perderam 2 oficiais de grande nomeada, Diego de Valdés e Dom Luís de Bazin. Decidiu-se a retirar. Pedro de Valdés retirou com a sua esquadra e nem sequer esperou pela chegada da esquadra de reforço, que era comandada por Lope de Figueroa. Enquanto isto sucedia, Dom António I procurava apoio no seu exílio. Fez um pacto com Catarina de Médicis, o auxílio da França contra a entrega do Brasil. E o prior do Crato aceitou. Isabel I mandava para a Terceira alguns navios da esquadra de Drake, mas vinham como aliciados, não como aliados. E Dom António cometeu então um erro que foi decisivo para o destino da sua causa. Substituiu Cipriano de Figueiredo no governo da Terceira pelo conde de Torres Vedras, Manuel da Silva. E aquilo que Cipriano de Figueiredo tinha sido um extraordinário governador, Manuel da Silva foi um déspota. Foi um homem que exerceu um governo ignóbil, a tal ponto que revoltou contra a causa os próprios terceirenses. Ora, em 1582, mais precisamente a 25 de junho, saía de Belle-Isle, na França, uma esquadra comandada pelo almirante Philippe Strozzi. E nessa esquadra vinha embarcado o prior do Crato, Dom António I. A esquadra não navegava sobre pavilhão francês, navegava sob um pavilhão banido, que era o pavilhão português. O governo francês não considerava que aquilo fosse uma aliança ou um auxílio oficial. Era uma situação muito dúbia, extremamente perigosa, mas mesmo assim, muitos fidalgos franceses se juntaram à causa. A esquadra trazia perto de 5.000 homens e levava como segundo comandante Dom Francisco de Portugal, da Casa de Vimioso. Essa esquadra chegou diante de Ponta Delgada, conquistou São Miguel. Vieram para aqui, para onde estamos, no Mirador da Senhora da Paz, nesta magnífica ilha de São Miguel, perto de Vila Franca do Campo. A esquadra ficou em Vila Franca do Campo. Saiu de Lisboa a esquadra espanhola, comandada pelo Marquês de Santa Cruz, e veio aqui, às costas de São Miguel, atacar a esquadra do prior do Crato. Estávamos em julho de 1582. Os fiéis do rei de Portugal, face à disparidade de forças entre a esquadra do Marquês de Santa Cruz e a esquadra do almirante Strozzi, decidiram que Dom António devia retirar para a Terceira. E Dom António retirou para a Terceira, convencido que a Terceira, que tinha dado voz por ele, que tinha resistido aos espanhóis, iria recebê-lo de braços abertos. E aqui, precisamente nesta baía, em Vila Franca do Campo, no dia 26 de julho de 1582, a esquadra do almirante Strozzi era completamente destroçada pelo Marquês de Santa Cruz. Centenas de prisioneiros e um cadafalso levantado aqui em Vila Franca do Campo e uma execução em massa, porque foram os prisioneiros considerados piratas, porque a França desobrigou-se de qualquer proteção e até concordou que navios estrangeiros, em território estrangeiro, com uma bandeira banida, eram piratas. E foram executados 45 fidalgos franceses, uma quantidade enorme de tripulantes e soldados, foragidos pela ilha centenas de homens, uma catástrofe. Philippe Strozzi e Dom Francisco de Portugal morreram em combate. São Miguel perdia-se definitivamente. Enquanto isso, na Terceira, o prior do Crato debatia-se com os problemas que
tinham sido levantados pelo Conde de Torres Vedras, com uma governação, como vos disse, absolutamente execrável, ao ponto de um dos homens que tinha dado voz pelo prior do Crato, Duarte de Castro, se ter revoltado, se ter passado para o inimigo e ter levantado os terceirenses contra a causa. No mês de novembro de 1582, sem qualquer suporte, embarcando numa esquadra de 40 navios, com 80 fidalgos, o prior do Crato voltava a aproar a França para o drama do seu exílio. Os Açores tinham-se perdido para a causa nacional. O apoio dado por Isabel I à revolta dos Países Baixos, juntamente com as ações de curso das esquadras inglesas no Golfo da Biscaia, no Atlântico Norte, no Atlântico Sul, sobre as rotas da América do Sul para a Europa, o bloqueio da esquadra espanhola em Cádiz, comandado por Drake, o apresamento de bens, navios, súbditos espanhóis, a morte de Maria Stuart, isto pelo lado da Inglaterra, e pelo lado da Espanha, as retaliações sobre bens, navios, súbditos britânicos. Tudo isto levou a que as relações entre a Espanha e a Inglaterra chegassem a uma tensão extrema. Estávamos em 1588 e não nos podemos esquecer que Filipe I tinha relativamente a Isabel de Inglaterra uma grande pedra no sapato. É que tinha sido repudiado quando tinha pedido a Rainha de Inglaterra em casamento. Mas motivos religiosos, motivos estratégicos, tinham impedido que esse casamento se realizasse. E Filipe I tinha isso muito marcado no seu orgulho de grande senhor, por assim dizer, do mundo. Além disso, o problema estratégico que para a Inglaterra significava uma Península Ibérica unida, senhora de um vastíssimo império, dominando os mares, a potência marítima por excelência, a qualquer coisa que a Inglaterra não podia admitir. Aliás, nunca admitiu. E Filipe I, que, repudiado por Isabel de Inglaterra, ele teve 4 mulheres, casou 4 vezes. Casou primeiro com Dona Maria de Portugal, casou depois com Maria Tudor, Maria a Sangrenta, Rainha de Inglaterra. Depois casou com Isabel de Valois e finalmente com Ana da Áustria. Pois Filipe I lançou-se numa aventura tremenda. A guerra contra Isabel I de Inglaterra. E a manobra estratégica que ele congeminou foi com uma armada imensa bloquear as esquadras inglesas nos seus portos, impedir que elas controlassem os movimentos no canal. E enquanto esse bloqueio se realizava, embarcar as forças de Alexandre Farnese e o Duque de Parma que estavam na Flandres e desembarcar com elas em Inglaterra
e resolver a guerra em terra. A manobra não era mal congeminada, não. Era preciso, era conseguir levá-la a cabo. E assim, juntou em Lisboa aquela que ficou conhecida como a Invencível Armada. Uma poderosíssima força naval internacional, mas que era, na sua grande maioria, constituída por navios espanhóis e navios portugueses. Inicialmente, esta Invencível Armada era comandada pelo Marquês de Santa Cruz, mas o Marquês de Santa Cruz morreu num ataque cardíaco e foi substituído no comando pelo Duque de Medina Sidónia. O Duque de Medina Sidónia era o governador de Cádiz e militarmente nunca tinha comandado nada na vida. Dizem, aliás, que como marinheiro, na linguagem dos homens do mar, enjoava como uma pescada. Mas enfim, foi ele que foi comandar a Invencível Armada. A Invencível Armada zarpou de Lisboa em julho de 1588 e quando chegou ao Golfo da Biscaia foi verdadeiramente destroçada por uma tremenda tempestade. Teve que recolher aos portos do Cantábrico para reparar navios, para substituir navios. Foi tempo que perdeu, foi tempo que os ingleses tiveram para se aperceber de toda esta manobra, combinada com a concentração de forças do Duque de Parma nos portos da Flandres, e as esquadras de Hawkins e Drake saíram para o mar ao encontro das forças do Duque de Medina Sidónia. E então travou-se no Canal da Mancha um duelo entre o poder da Invencível Armada e a maior técnica naval, a melhor tática e a superioridade da artilharia inglesa. É claro que a vantagem foi dos ingleses. E a Invencível Armada foi sofrendo derrota depois de derrota. Refugiada no porto de Calais, foi atacada por navios incendiários. Zarpou novamente para o mar, mas outra violenta tempestade atirou com parte dos navios para a costa da Flandres. Com a direção do vento vindo de sudoeste, para retirar do Canal da Mancha, com a entrada do canal bloqueada pela esquadra de Hawkins, perseguida pela esquadra de Drake, a Invencível Armada só teve uma solução: rondar o norte das Ilhas Britânicas e procurar regressar à península pela costa irlandesa. E aí sofreu um desastre total. Perdia-se a esquadra, perdia-se a grande força de Filipe I. Mas, quando aqui lhe vieram dizer ao Escorial que a esquadra se tinha perdido, mas que o Duque de Medina Sidónia já estava em São Sebastião, Filipe I teve uma frase que define o seu poder, a sua ambição e a sua obsessão. Bem-aventurado o rei que pode pôr no mar outra esquadra como esta no dia em que quiser. Bom, e quanto a Portugal, sofria uma perda terrível nesta Invencível Armada. A nossa participação fora de 10 galeões, 2 salvas e 4 galés. E cerca de 7.000 homens, entre guarnições de navios e forças embarcadas, forças de combate. Era uma perda irreparável naquela altura. Mas acrescia a isto, para tornar ainda mais humilhante a situação portuguesa, mais grave a situação portuguesa, é que Dom António I, quando soube do desastre dos espanhóis, sonhou com a possibilidade de uma invasão de Portugal para tentar a restauração. E então pediu um empréstimo de 200.000 ducados ao sultão de Marrocos. Filipe I soube disto e antecipou-se e ofereceu argila ao sultão de Marrocos para ele não emprestar o dinheiro a Dom António I. Mais uma vez, Filipe I pisava aquilo a que se tinha comprometido com Portugal nas Cortes de Tomar. Mais uma vez, procurava, à custa de Portugal, satisfazer os interesses da Espanha.
Aliás, logo em 1589, quando Dom António pediu auxílio a Isabel I, uma vez que o auxílio da França na altura era impraticável, Filipe I conseguiu pôr grande parte da grande burguesia e alguma alta nobreza, governadores de praças, comandantes de tropas, governadores de regiões, de cidades em Portugal, completamente ao seu lado. Ele sabia que Dom António e a Inglaterra iam tentar qualquer coisa e tentar. Uma esquadra comandada por Drake aproximou-se da costa portuguesa e desembarcou uma força comandada pelo general Norris, onde vinha Dom António Prior do Crato. Desembarcou em Peniche. E essa força foi recebida em triunfo. Caminhou até Cascais, mas daí para a frente, a manobra de Filipe I, junto das elites que comandavam então o povo português, foi perfeita. E nem Dom António nem os ingleses conseguiram entrar na capital. Retirou Dom António completamente desiludido, refugiou-se em França e aí morreu. Ainda mais uma vez tentaram os ingleses ameaçar o território português. Foi uma esquadra comandada pelo conde de Cumberland, que salteou nos Açores e chegou a ocupar São Jorge. Mas era tudo inútil. E para piorar ainda mais a situação, ainda em 1589, Filipe I imaginou outra possibilidade de invadir a Inglaterra e deu ordem para que se fechassem os portos portugueses à navegação inglesa. Isto juntava-se ao acumular de inimigos que Portugal tinha, porque além dos seus inimigos tradicionais, ainda lhes juntava os inimigos da Espanha. E isso refletia-se profundamente na situação do nosso Império. E o caso mais evidente foi o caso da Holanda. Em 1595, confundindo os interesses da Espanha e Portugal, mais uma vez pisando os acordos que tinha feito com os portugueses em tomar aquilo a que se tinha comprometido com Portugal, Filipe I mandou fechar os portos à navegação e ao comércio holandês e mandou apresar 50 navios holandeses que estavam no Tejo. Isto, é claro, levou a Holanda a atuar. E pela primeira vez os holandeses, utilizando praticamente de uma maneira livre, de uma maneira à vontade deles, a Rota do Cabo, chegaram à Índia. Chegavam à origem, à fonte das especiarias e começaram paulatinamente a substituir os portugueses no controle da navegação e do comércio, uma vez que nós estávamos reduzidos às praças, como estávamos, aliás, na costa da África, reduzidos às praças que ali ocupávamos, mas não tínhamos marinha, não tínhamos possibilidade de interceptar as esquadras holandesas que andavam a seu belo prazer, que se iam tornando aliados e amigos dos potentados da região, que nos iam paulatinamente substituindo, agravando ainda mais a nossa situação já de si desgraçada. Os franceses puseram os olhos no Brasil. Herdávamos os inimigos da Espanha. Nós, que éramos um reino, no dizer das cortes de Tomar, independente, com um rei que se tinha comprometido a proteger os interesses de Portugal. Isto era uma traição a esses mesmos interesses. E por muito que fosse a vontade dos portugueses que estavam espalhados pelo Império de manter esse mesmo Império, a realidade dos factos é que isso começava a tornar-se numa missão impossível.
príncipe Dom Diogo e era agora sucessor da coroa o infante Dom Filipe. Morrera também o Duque de Alba e Filipe I decidiu regressar a Madrid. Deixou como governador do reino o seu primo, o cardeal arquiduque Alberto de Habsburgo. Ficavam a assessorá-lo dois portugueses, Pedro de Alcácer e Miguel de Moura, vendidos a Espanha, e também um espanhol, Francisco de Villajana. Começava o rei estrangeiro a contornar habilidosamente as promessas que tinha feito em Tomar. Foi mais ou menos por esta altura que correu a notícia de que Dom Sebastião não tinha morrido em Alcácer Quibir. Esta notícia foi recebida com júbilo, com uma grande esperança pelos mais leais vassalos portugueses. Patrocinava Dom João de Castro, neto do imortal vice-rei da Índia e que tinha sido companheiro de Dom Sebastião em Alcácer Quibir. Dizia-se que o rei estava refugiado numa ilha, coberto de vergonha, arrependido da desgraça a que tinha conduzido a pátria, mas que iria regressar numa manhã de nevoeiro para resgatar Portugal. Começaram a chamar-lhe o Encoberto e começaram a associar o Encoberto com os misteriosos versos que 40 anos antes Gonçalo Anes Bandarra, um sapateiro trancoso, tinha posto a circular sobre um rei que viria um dia para conduzir Portugal a glórias nunca alcançadas. Nascia a lenda e o mito do sebastianismo. Vinha ao encontro da alma amargurada do povo português, dominado por Castela, ocupado e governado pelos castelhanos. O sebastianismo, as profecias do Bandarra, preparavam o ambiente para o regresso do Encoberto, aquele que o povo esperava ansiosamente, como quem espera por um milagre, para se libertar do domínio alheio. O primeiro sintoma de que este sebastianismo funcionava deu um Dom Sebastião de Penamacor. Apareceu lá em cima em Penamacor um falso Dom Sebastião. Tratava-se, depois de capturado à ordem do cardeal arquiduque Alberto, e porque realmente ele tinha um ótimo acolhimento popular, o povo estava preso àquele Dom Sebastião. Tratava-se, como vos dizia, de um aleiro de Alcobaça. Um aleiro de Alcobaça que foi interrogado, torturado e confessou, afinal de contas, quem era. Foi exposto no Pelourinho e mandado para as galés. Mas não foi caso único. Quase logo a seguir, aqui, na Ericeira, apareceu outro. Este era da Ilha Terceira. Era o Dom Sebastião da Ericeira. Chamava-se Mateus Álvares e era protegido pelo sogro, um comerciante de Rio de Moro chamado Pedro Afonso. Este, coitado, não foi mandado para as galés, foi mandado para o Cadafalso. Mas chegava o ano de 1595. Foi um ano cheio de acontecimentos. Portugal tinha aí o início do fechar do ciclo oriental do seu império. Dom António
I, rei de Portugal, o prior do Crato, falecia em Paris, quando estava na iminência de ter mais uma ajuda para vir resgatar Portugal. E em Espanha aparecia outro Dom Sebastião. Este talvez que tenha sido o Dom Sebastião mais verosímil, até mesmo aos olhos do governo de Filipe I. Este era do Madrigal e era protegido e incitado por um padre português chamado Manuel dos Santos, que não tinha fronteiras à sua loucura de amor por Portugal. Este falso Dom Sebastião do Madrigal era um pasteleiro e levou a sua burla ao ponto de convencer a filha de Dom João da Áustria, Dona Ana da Áustria, que queria casar com ela, sendo rei de Portugal. Mas quer o padre Manuel dos Santos, quer o pasteleiro do Madrigal, foram presos, postos na tortura e depois enforcados. Acabava Gabriel Espinosa, o pasteleiro do Madrigal, talvez aquele que mais parecença estivesse com Dom Sebastião, mas continuava, no fundo, na alma de um povo inteiro, a crescer, a ganhar corpo, como verdadeira esperança, a figura do encoberto. Mas a tremenda ambição de Filipe I tinha feito com que ele, no seu reinado, tivesse alcançado o pináculo da história de Espanha, o pináculo da sua glória. E com essa tremenda ambição que tinha, tivesse iniciado uma rápida decadência desse império colossal que herdara de Carlos V. Não nos podemos esquecer que durante o seu reinado Filipe I teve 3 célebres bancarrotas. Uma em 1557, outra em 1575. Bom, mas essas foram lá com ele e com os espanhóis. Mas a de 1597, meus amigos, essa bateu-nos à porta. E de que maneira? E de que maneira? Mas em 13 de setembro de 1598 morria Filipe I, o prudente. Antes disso, arranjou para Portugal um conselho de governo. Era vice-rei de Portugal, como se lembram, o cardeal arquiduque Alberto de Habsburgo. Mas a situação militar nos Países Baixos estava tão contrária à Espanha, começavam a enfrentar de tal forma o poder militar nascente da Holanda, que um dia havia de atingir o apogeu com o gênio de Maurício de Nassau, que Filipe I resolveu tentar uma jogada estratégica. O reino dos Países Baixos. Precisava de um rei para este reino dos Países Baixos. E esse rei foi o cardeal arquiduque, que era o vice-rei de Portugal, Alberto de Habsburgo. Para isso, libertou-se Alberto de Habsburgo dos votos e casou com a infanta Isabel, filha do rei.
e foi para os Países Baixos. E no seu lugar ficou esse conselho, que era constituído pelo arcebispo de Lisboa, pelos condes de Sabugal e Santa Cruz e pelo conde de Porto Alegre. Mas, por trás, alma danada, valido, traidor sem nome, estava Cristóvão de Moura. Morria, como vos disse, o prudente, em 13 de setembro de 1598. E sepultaram-no aqui no Escorial, onde nos encontramos. Uma análise ao que foi a governação deste usurpador, com todas as letras, apoiado por pessoas, como vos disse também, muito poucos animados honestamente da ideia da legitimidade. A maioria animados da ideia da manutenção do seu estatuto, do seu bem-estar, da sua riqueza, aumentada até por Filipe I, que disse relativamente a Portugal: herdei-o, conquistei-o e comprei-o. Não é agradável falar de 60 anos sombrios na nossa história. A primeira pergunta que eu gostava de fazer ao Sr. Duarte é se o Sr. Duarte considera como dinastia da história de Portugal ou como dominação de reis estrangeiros o período filipino. Bom, eu tenho um quadro que foi pintado no tempo de Dom Pedro IV, perdão, de Dom João IV, em que vêm os reis todos antecessores de Dom João IV, nos quais não vem o período do Crato, mas vêm os 3 Filipes de Espanha. Portanto, o Dom João IV considerava-os como reis de Portugal e foram, pelo menos o Filipe I foi aclamado em cortes e até esforçou-se em manter a independência de Portugal debaixo de uma coroa única, fazer o Reino Unido de Portugal e Espanha. E creio que foi relativamente honesto nessa sua política. Mais tarde é que os seus sucessores deixaram de respeitar essas diferenças e passaram a considerar Portugal como um território espanhol e não como um reino separado. Eu, Sr. Duarte, se me permite, considero que a traição aos acordos de Tomar, àquilo que foi assinado nas Cortes de Tomar, e de 1580, e, portanto, que faz a subir ao trono Filipe II de Espanha, primeiro de Portugal, as primeiras traições foram logo feitas por ele, quando nomeia para vice-rei de Portugal, para governador de Portugal, digamos, o cardeal arquiduque Alberto de Habsburgo. Portanto, não é nem uma pessoa real, não é um filho dele, nem um português. Portanto, ele nomeia um grande de Espanha, mas está fora do contexto daquilo que ele se tinha comprometido nas Cortes de Tomar. Essa é logo a primeira coisa. E depois o arrastar de Portugal para os conflitos onde a Espanha estava metida. É outro, para mim, é outra das coisas que deita por terra as promessas que ele fez. Eu gostava de saber a opinião do Sr. Duarte só nestes 2 aspectos. Ele acha que desprotegeu o Império Português? Primeira coisa, usou como moeda de troca o caso da Arzila. Usou como moeda de troca para os interesses da Espanha. E, segunda coisa, a atuação dele nefasta quanto ao aparelho militar português. Claro que, no mínimo, sendo o Reino Unido, Portugal e Espanha tinham que ser aliados, não é? E sendo aliados, era normal que Portugal socorresse a Espanha nas suas aflições, nos seus conflitos militares. Mesmo nós fomos obrigados a participar na Primeira Guerra Mundial,
porque éramos aliados dos ingleses, quando não tínhamos nenhuma obrigação de o fazer. Não é? Agora que é verdade que Filipe I começou a faltar aos compromissos e começou a considerar Portugal como não com a independência que tinha direito. Isso aí não há dúvida, de facto.